Saudações a todas e todos. Eu vou falar um pouco aqui nesse vídeo sobre a natureza da matemática, fazer algumas considerações sobre a natureza da matemática, especialmente com base no texto do Manuel de Campos Almeida, no seu capítulo 1, que ele faz essa abordagem. Eu sou o professor Clodogil, sou doutor em ensino de ciência e tecnologia e atuo na licenciatura em matemática na Universidade Estadual do Centro-Oeste, com as disciplinas de Introdução ao Pensamento Matemático e Metodologia Científica, além de ministrar aula de Física para a Engenharia Ambiental. Vamos lá, então. Tecer algumas considerações sobre a obra do Manuel Campos de Almeida, essa obra de 2011, que trata sobre a natureza da matemática. O autor procurou compreender a matemática como sendo uma criação humana, face às observações do mundo natural, numa constante tentativa de compreender esse mundo natural e de tentar dominá-lo. Então aqui está a capa do livro. Como objetivos específicos, eu pretendo aqui abordar de forma a reconhecer a matemática a partir de suas origens, além de discutir a ideia de que a matemática é uma parcela estruturante dos processos mentais puramente humanos, além de caracterizar a matemática como produção social e histórica. Eu defini também algumas questões orientadoras para essa abordagem da aula de hoje. De onde vem o pensamento matemático? Qual a origem lá, tanto na história quanto na estrutura biológica dos seres humanos? Como é que se originou esse pensamento? Da mesma forma, nós poderíamos questionar como é que se originou a linguagem. Aqui o nosso interesse é de onde vem esse pensamento matemático? É possível existir algum tipo de habilidade matemática em espécies não humanas? Se a gente fala que a matemática é uma habilidade que nos caracteriza como seres humanos, como é possível, então, dizer que tem algum tipo de matemática animal, por exemplo? Nós vamos ver que o autor fala sobre isso. E também questionamos aqui o que são essas numerosidades. O autor fala sobre numerosidades ou senso numérico. O que é basicamente isso? Qual a relação entre o senso numérico e o raciocínio lógico? Alguma coisa que parece trivial, mas não é tanto assim. Também queremos saber que possibilidades as pesquisas sobre a neurofisiologia da matemática permitem vislumbrar. O que a neurofisiologia nos conta sobre como a matemática funciona dentro do cérebro humano? E que implicações essas discussões podem ter no ensino da matemática? Essa questão, particularmente, o autor não se interessa em responder. Eu estou incluindo por minha conta e risco. Na verdade, como nós somos um curso de licenciatura em matemática, há um interesse particular de direcionar essas questões para o ensino da matemática. Faremos então uma breve retrospectiva histórica. São algumas constatações, algumas questões. Os primeiros desenvolvimentos relacionados à matemática, quando que eles surgiram? Então o autor fala sobre a matemática lá na pré-história, no Paleolítico, no Neolítico. Então esse autor, Manuel Campos de Almeida, não só nesta obra, mas em outras obras dele, ele menciona faz essa retrospectiva histórica. Também nos interessa discutir sobre a origem do raciocínio abstrato, onde que ele se localiza, e quando que ele iniciou na história. Então, a gente vê no autor um entrelaçamento entre o aspecto histórico e o aspecto neurofisiológico. Quais os elementos essenciais do pensamento matemático? O que a gente pode perceber
como característica desse pensamento matemático? E quais os aspectos neurofisiológicos desse pensamento matemático? Aqui tem uma linha tradicional sobre a história. Então, aqui a pré-história, seguindo no decorrer da história a Antiguidade Clássica, depois a Idade Média, depois a Idade Moderna e, por fim, a Idade Contemporânea. Vamos ver, basicamente, o que aconteceu em cada uma dessas épocas. Lá na pré-história, aconteceram as primeiras representações de numerosidades e ordenamentos, registro de observações, de ciclos, mensurações, as construções. Depois, na Antiguidade Clássica, os gregos, principalmente os gregos, observaram todas essas contribuições da matemática dos povos lá, dos babilônios, dos sumérios, dos fenícios, dos egípcios, e começaram a constituir as abstrações, as demonstrações. Então foram as primeiras abstrações dos conceitos numéricos e geométricos. E nessa época surgiram as primeiras obras contendo formalizações e demonstrações. Aí uma das obras mais emblemáticas dessa época são os Elementos de Euclides. Depois da Idade Média, nós tivemos a invenção do sistema indo-arábico e as primeiras obras sobre álgebra e algumas ferramentas para a astronomia, que a astronomia era uma ciência que estava se desenvolvendo ao longo da Idade Média, e principalmente no Oriente, no mundo arábico, obras como a de Al-Khwarizmi são de fundamental importância aí nessa época. Na Idade Moderna, nós temos a consolidação da matemática como representação de conceitos científicos. Então, foi a época, principalmente ali no século XVI, a época em que a ciência moderna começou a utilizar a matemática para descrever os seus fenômenos. Ao contrário da matemática, ao contrário da ciência aristotélica do passado, que era meramente descritiva, e baseada apenas em observações. Aqui, na Idade Moderna, ali no século XVI principalmente, com Galileu, Newton, a experimentação começou a fazer parte desse processo e a matematização das observações da natureza. E por fim, aqui na Idade Contemporânea, nós temos as geometrias não euclidianas, geometria analítica, a teoria dos números, teoria dos conjuntos, análise matemática, enfim, todos esses ramos da matemática que nós conhecemos hoje, que estão disponíveis nas disciplinas dos cursos de matemática. É preciso mencionar alguns conceitos importantes para essa discussão. O que são os objetos matemáticos? Objetos matemáticos são todos aqueles entes que são assuntos de estudo da matemática, tais como os números naturais, racionais, reais, imaginários, todo tipo de número. As grandezas, que são o comprimento, distância, área, volume, velocidade, força, todas as grandezas que têm algum tipo de existência física, e que podem ser mensuradas. E as formas geométricas, basicamente as retas, os polígonos, círculos, as superfícies, tanto superfícies planas como esféricas, hiperbólicas, formas estereométricas como as pirâmides, os cilindros, as esferas, os cones, além de entes abstratos, como os vetores, as integrais, as séries. Eu digo assim, abstratos, porque eles são puramente abstratos, porque, na verdade, as formas geométricas, todas elas são abstratas. A questão é que existem algumas das formas geométricas, como, por exemplo, as superfícies esféricas e hiperbólicas, ou as formas estereométricas, elas podem ter representações, inclusive materiais manipuláveis. Uma discussão que eu considero essencial. A matemática é uma invenção ou é uma descoberta? O problema da natureza dos objetos matemáticos se existe de modo independente do cérebro do homem,
que então os descobre, ou se são apenas produto da atividade cerebral que os constrói, que seria o caso da invenção. Esse problema, então, ele é objeto ao longo da história de várias escolas e filosofias acerca da mente. São duas principais as correntes que se debruçam sobre essa questão, se a matemática é um ente externo à mente do homem ou se ela é um produto da mente. São elas o dualismo e o materialismo. Para o dualismo, a mente é uma substância não física. O que há no mundo é dividido principalmente entre duas categorias diferentes, a mental e a física. A categoria mental ela teria uma existência não material, né? E a física seria basicamente a estrutura cerebral. Já o materialismo afirma que a mente não é distinta do cérebro físico, né? Então, o aspecto mental não é distinto do aspecto físico. As concepções materialistas elas são denominadas de reducionistas, pois elas reduzem a atividade mental a meros fenômenos físicos que ocorrem dentro do cérebro. O dualismo não consegue explicar como se dá a interação entre o mental e o físico. Porque como a mente é uma entidade abstrata, uma entidade externa e quase como metafísica, ela não tem essa interação com o aspecto físico. Então, essa interação não física é algo obscuro, pouco palatável, né, por não ser mensurável. Como a mente não física origina, então, os efeitos físicos sem violar leis físicas? Então, essa ficou uma pergunta sem resposta. Né? Os dualistas eles não tinham uma resposta para essa questão. Almeida diz que não há evidências dessa relação, lá na página 21. Então, ele faz uma opção pelo materialismo. Na concepção materialista, os objetos matemáticos correspondem a estados físicos do cérebro. Assim, seria possível visualizá-los externamente mediante técnicas de neuroimagem. Experimentos com a neuroimagem demonstraram que há um nível constante de atividade de fundo no cérebro. Essa atividade ela está relacionada basicamente a atividades inconscientes. Cerca de 60% a 80% da energia consumida pelo cérebro, ela é consumida pelo cérebro enquanto ele não executa nenhuma tarefa. Então, há um acréscimo de apenas 5% de consumo de energia nessa atividade basal, né, nessa atividade subjacente. Isso quer dizer que a maior parte da energia consumida pelo nosso cérebro, ela dá funcionamento para essa atividade inconsciente. Então, as pesquisas com neuroimagem permitirão compreender as similaridades e as diferenças entre arquiteturas funcionais de primatas e dos humanos. Então, algumas pesquisas já foram feitas com primatas e demonstraram que existe uma atividade que pode-se dizer como matemática animal. Nós vamos ver isso mais para frente. No cérebro humano, geralmente não se pode empregar técnicas investigativas intrusivas. Então, por isso que a neuroimagem ela é mais recomendável nesse aspecto, né? Então, nós podemos dizer que estamos optando pela matemática como invenção, né? O autor, o Almeida, faz essa opção. O inconsciente, então, ele desempenha um importante papel na atividade criativa na matemática. O trabalho do inconsciente, então, né, como nós vimos, responde por 60% a 80% da energia que o cérebro consome. Vários matemáticos relatam que, quando estavam imersos num determinado problema e que não conseguiam a solução, quando eles abandonaram esse problema, deixaram de lado, posteriormente a solução surgiu como um insight. Isso nos leva a crer que essa atividade
inconsciente, ela continuou trabalhando no problema enquanto a pessoa estava ocupada com outro tipo de tarefa. Então, aí fala-se sobre o papel dessa inspiração. Então, essa inspiração, esse insight surge com um trabalho cooperativo entre o consciente e o inconsciente. Como que o cérebro e a matemática se relacionam? Um pesquisador chamado Breuer afirma que a matemática é um produto da mente humana e ela inexiste fora dela. Então, a matemática é independente do mundo real. Essa corrente filosófica chama-se de intuicionismo. O pensamento matemático, portanto, edifica o seu próprio universo. O intuicionismo, nesse caso, ele é precursor de teorias materialistas como o neuronalismo. Então, o que nós vemos aqui é que, dentro da mente, por processos físicos, o pensamento matemático estrutura mundos abstratos, mundos imaginados, mas que são frutos dessa atividade neuronal. Então, sobre as características das intuições matemáticas básicas, né? Quais seriam inatas? Deve haver alguma coisa que nasce com a pessoa, já transmitidas ao longo de um processo evolucionário. Elas não têm a ver com a cultura, mas sim com a evolução biológica. No entanto, existem algumas dessas habilidades, dessas intuições matemáticas básicas, que são adquiridas por um processo cultural. Quais seriam elas? Além disso, há algumas dessas características, essas intuições matemáticas, que são construídas pela mente, né? Então, são próprias do indivíduo. O indivíduo constrói esse tipo de conhecimento. Quais delas seriam construídas? Então, essas são as questões que permeiam a obra do Almeida. Dentre essas intuições inatas, né, a gente pode ver que há uma atenção bastante grande para o senso numérico ou numerosidade. Esse senso numérico ou numerosidade envolve o conceito de número cardinal de um conjunto. Seria basicamente a ideia de número de indivíduos de um determinado conjunto. E ele faz parte do que denominamos de matemática animal, porque foi percebido que alguns animais, especialmente os que foram pesquisados, como os macacos rhesus, eles também manifestam esse tipo de senso numérico ou numerosidade. Então, qual seria o principal problema a ser trabalhado? Identificar qual a região do cérebro responde pelo reconhecimento de numerosidades. Isso tem sido feito, na verdade, com esses macacos, né, que têm sido submetidos a experimentos, e a proposição é a utilização de técnicas de neuroimagem para detectar essas mesmas regiões em seres humanos. Os estudos, então, com os macacos rhesus mostraram que a região que processa essas numerosidades é o fundus do sulco interparietal, né, o FIPS. Essa é a região onde residem esses pensamentos, essas numerosidades. Uma concentração de neurônios codifica numerosidades da mesma área em cérebros dos primatas e dos humanos. Então, as experiências que foram feitas com primatas foram reproduzidas com o uso de técnicas de neuroimagem em seres humanos e observou-se que a área onde elas eram processadas era similar nos dois tipos de indivíduos. Posteriormente, a atenção se voltou para o processamento do aspecto ordinal do número, né? Seria do sequenciamento. Esse aspecto ele é mais complicado, pois envolve a numeração sucessiva ao longo do tempo. Envolve você comparar anterior com posterior, né, para verificar qual é maior, qual é menor. Portanto, trata-se de um processo não verbal de enumeração sequencial. Esse mecanismo ele é precursor da sequenciação de símbolos numéricos,
Veja bem que essa sequenciação ela ainda prescinde dos números, dos símbolos numéricos, dos algarismos. Na verdade, é uma comparação de objetos ou de imagem desses objetos. A sequenciação ela é uma habilidade matemática que requer um mecanismo biológico capaz de manter um registro da posição do item anteriormente apresentado e que seja, né, uma espécie de um acumulador vivo, né? A pessoa tenha memorizada essa posição anterior, né? Se o objeto anterior, para efeito de comparação com o atualmente visualizado, era maior ou menor, né? Então com isso ele consegue fazer essa sequenciação. Isso é importante para a compreensão dos processos matemáticos, de como que a matemática opera no cérebro humano. São mecanismos fundamentais para a contagem, por exemplo, para a noção de sucessor, para a geração de conjuntos infinitos. Então, a ordenação, essa habilidade de ordenação, ela é fundamental tanto quanto a numerosidade. A numerosidade quer dizer assim, qual é a quantidade de grupo de indivíduos, né? E essa habilidade de ordenação, ela quer organizar esses indivíduos segundo uma determinada ordem. Isso foi fundamental depois para a criação dos conjuntos numéricos, né? A sequência de números naturais, por exemplo, ela requer mais habilidade de ordenação do que propriamente de numerosidade. Os humanos e os outros animais representam esses valores numéricos de modo não verbal. Então, eles empregam um processo cognitivo comum que tem uma longa origem evolucionária. Os símbolos discretos, tais como os numerais indo-arábicos ou palavras para os números, eles não constituem a rota única para a expressão desses conceitos numéricos, né? Ou seja, tanto humanos como não humanos podem representar números aproximadamente em um código não verbal. Nós podemos questionar: a matemática é uma atividade conceitual exclusiva da espécie humana? Agora gerou dúvida, né? Porque se nós dissemos anteriormente que existe uma matemática animal, ora, mas a matemática não era representativa da espécie humana? Ela não era uma invenção da espécie humana? Por ora, vamos finalizando o vídeo para que vocês reflitam sobre essa questão. A matemática é realmente algo que nos diferencia dos animais? Eu agradeço pela atenção de vocês e fiquem atentos para a segunda parte. Aqui tem algumas bibliografias para vocês pesquisarem aí, né? Algumas delas estão disponíveis lá no... principalmente a obra que nós estamos discutindo, né? Que é essa obra, As Origens da Matemática, a Pré-História da Matemática, o Neolítico e o Alvorecer da História, né? Que é de 2011. Ela está disponível nesse link, né, e está colocada lá na pasta do Google Drive para vocês utilizarem, certo? Essa obra ela é física, né, então eu não tenho ela disponível em PDF. E aqui tem também uma outra obra sobre o pensamento matemático, né? Então ao longo do tempo vou recomendando essas obras para vocês.